Muito bom dia para você que está hoje acompanhando aí a classe de jovens na nossa escola bíblica dominical desse dia 7 de junho. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Abra a sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vai abrindo aí que eu estou abrindo a minha aqui, tá? Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Todos acharam aí? Eu já achei aqui. Diz assim: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Muito bem. Nesta manhã nós vamos falar sobre o sopro de Deus na Bíblia. Estamos lembrando que nós estamos com a nossa série dos jovens, né? O vento sopra onde quer, ok? Estudos sobre o Espírito Santo. Então vamos ver aí hoje sobre o sopro de Deus na Bíblia, né? Nossa revista de hoje diz assim, no texto de hoje diz assim: descobertas recentes da arqueologia indicam que a maior parte das escrituras sagradas não passa de lenda. Não se assuste. Essa frase estava na capa da revista Super Interessante, editora Abril, edição 178, de julho de 2002, cujo título principal era Bíblia, o que é verdade e o que é lenda. Mas isso só confirma o que James Orne, um ilustre mestre da Bíblia, sabiamente predisse. A batalha teológica do novo século será travada à volta da fortaleza do mérito e da autoridade das Sagradas Escrituras. Por essas e outras é que uma lição sobre a inspiração, a iluminação, a unidade, a autoridade, a atualidade das Escrituras se torna necessário dentro dessa série de lições sobre o Espírito Santo, que é o que nós estamos vendo. Inspirando os autores, né? Para mim sempre foi claro que não podemos ter não podemos ter ideias inspiradassem palavras inspiradas. Billy Graham. Tá meio esquisito aqui, né? Vamos ler de novo. Para mim sempre foi claro que não podemos ter ideias inspiradassem palavras inspiradas. Billy Graham. Não entendi esse termo do Billy Graham. Sinceramente não entendi. Eu acho que ele quer dizer que para ele não foi claro que não podemos ter ideias que separassem das palavras inspiradas, né, da Bíblia. Inspiração e palavra. O que é inspiração? Temos que entender primeiro o que é inspiração. Há uma diferença entre inspiração e iluminação, tá bom? Inspiração é o modo como Deus falou aos escritores da Bíblia, tá ok? Então, Deus falou aos escritores da Bíblia através da inspiração divina, ou seja, ele soprou aos ouvidos, né? Ele falou a mente dos escritores dentro da cultura da época, né? Os escritores escreveram a Bíblia dentro das suas culturas da época, né? Cada escritor foi escrevendo dentro do que tinha conhecimento, né? de gramática da sua época e de cultura também, né? Que é bem avançado, hoje em dia nós estamos bem avançados em relação à cultura da época lá, né? Que foi escrita a Bíblia. Porém, a Bíblia continua aí sendo o livro mais antigo do universo, do mundo, né? Universo não, do mundo. Agora, por que a Bíblia é o mais antigo? Porque Deus inspirou aqueles homens a escreverem. E Deus tem nos iluminado, que aí já vem a iluminação,
Tem nos iluminado a compreender o que aqueles homens escreveram e também tem nos iluminado a entender, compreender, entender, né, o que aqueles homens escreveram para poder passar adiante. Então, hoje existe inspiração? Não. Hoje existe apenas a iluminação. Deus ilumina o homem para que ele, homem que entenda-se bem, homem e mulher, tá? Vamos falar no sentido geral. Deus ilumina o homem para que ele possa entender, para que ele possa compreender o que foi escrito lá na antiguidade, né? Entender como dentro da cultura atual, né? Que já não é, que é bem avançada em relação às culturas e aos métodos gramaticais que tinham naquela época, ok? Algumas pessoas afirmam que algumas partes da Bíblia são inspiradas, mas outras partes não são inspiradas. E quem decide que partes são inspiradas e que partes não são? Muitos livros negaram o relato bíblico acerca da ressurreição de Jesus Cristo, mas mesmo assim afirmaram que Jesus Cristo é Salvador. Isso é algo ilógico, não faz sentido. Como um Salvador não ressurreto, um Salvador morto, pode dar vida eterna a alguém se não consegue dar vida a si mesmo? Ficaria meio esquisito, né? Esses livros do Novo Testamento, alguns livros a gente não reconhece como autênticos, né? Os 4 evangelhos. E aí, você não reconhece os 4 evangelhos, como é que você pode pregar que Jesus dá vida eterna se ele não pôde ficar vivo, né? Se ele não ressuscitou? Ficaria meio ilógico, né? Como ele morreu para nos dar a vida eterna, mas ele não foi para a vida eterna. Estranho, né? Esse pensamento, esse modo de pensar. Alguns dizem que a Bíblia é inspirada, mas suas palavras não são. Isso também é algo que não faz sentido. Por exemplo, tenho pensamentos para comunicar a vocês. Como é que eu estou comunicando esses meus pensamentos? Resposta: através de palavras, das palavras que eu estou usando para escrever esta lição. E se comunico usando uma palavra, digo uma coisa. Se eu uso outra palavra, comunico outra coisa. Então, a Bíblia é inspirada não em partes, mas ela é totalmente inspirada, né? Falar que ela só tem algumas partes que são inspiradas não é correto, tá bom? Ela é totalmente inspirada por Deus, né? Totalmente escrita de acordo com a vontade de Deus. Cada letra, cada vírgula, cada palavra, cada letra foi inspirada por Deus. Totalmente diferente, outros dizem: eu creio que as palavras são inspiradas, mas nem todas as palavras. Como é que alguém consegue fazer diferença entre uma e outra? Não creio que se consiga tal feito. Veja este exemplo de palavras literal dentro das Escrituras. Olha só, ele lista aqui alguns exemplos, né? Vamos entender? As medidas da Arca de Noé. Gênesis 6, 14 a 16 nos dá as medidas da arca, que a NVI transformou em metros e centímetros, medidas que foram ditadas pelo próprio Deus. Okay? A nova versão internacional da Bíblia transforma aquelas medidas lá, né, que está lá no Velho Testamento, do Almeida, né, revista corrigida, revista atualizada. Essa nova versão internacional nos dá as medidas já em metros, o que facilita o nosso entendimento do tamanho daquela arca, né? Na cultura, né, daquela época de Noé, né, na cultura deles, eles tinham uma maneira de fazer essa medição. Isso foi passando com o tempo, né, as pessoas foram aprendendo como é que se fazia essa medição e agora a gente pode entender isso por metros, né, com a NVI. Então, são algumas alterações que são feitas, mas para o benefício, né? Não é que você está mudando, a Bíblia diz lá em Apocalipse, né? Não pode se mudar nenhum tio, nem o A, nem um tio, né? Da Bíblia, né? Nem tem acrescentar, nem tirar. Mas você não está acrescentando nem tirando, você apenas está tornando prático o entender da pessoa que lê a Bíblia hoje. A NVI fez isso, tornou prático o entender da pessoa quanto a, por exemplo, vamos falar, se usar o mesmo exemplo aí, né? A Arca de Noé, por exemplo, as medidas da arca, né? Só hoje antes falava em côvado, é tantos côvados, mas o que é um côvado? Ou então um homer, ou então um estádio, mas ficava confuso, né? As pessoas não entendiam. E hoje a arca tinha tantos metros de altura, por tantos de largura, por tantos de comprimento. Opa, aí você já tem uma visão assim mental de como é que deveria ter sido essa arca, e com uma compreensão também, né?
da dimensão do que Deus mandou aquele homem fazer e como Deus abençoou a família daquele homem e ajudou ele a terminar aquele serviço. O caráter na boca, o estáter na boca do peixe, estáter, né? Mateus 17, 24 a 27, nos informa que em Cafarnaum alguém se aproximou de Pedro e perguntou: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Essas 2 dracmas eram o quê? Era o imposto que deveria ser pago, né? Para o governo romano, né? E como Jesus andava muito pelas cidades, tal, ninguém nunca tinha visto ele pagar o imposto, né? Recolher o imposto. E aí alguém questionou, né? O Pedro, mas seu mestre não paga as 2 dracmas, que é o imposto devido? Resumindo, Jesus disse a Pedro: vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Versículo 27. Trata-se aí de um imposto cobrado a cada ano para o templo, e cada pessoa tinha que pagar 2 dracmas. Uma estáter correspondia a 4 dracmas. Conclusão: Jesus estava certo quanto ao peixe e quanto ao valor que estava na boca do peixe, que era suficiente para pagar o imposto dele e o de Pedro. Jesus tinha esse poder para saber qual peixe que Pedro indo pescar, ele já pescaria esse peixe com estáter dentro, né? Com aquela moeda que valia pelas 4 que eles tinham que pagar. Certamente há muitos outros exemplos dentro das Escrituras, com todos os detalhes que o Senhor Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, né? É um outro exemplo. Êxodo 25, 9. Portanto, Deus se preocupa com as palavras da Escritura. Deus, quando foi inspirando os homens a escrever, Deus se preocupou com as palavras, que fosse de fácil entendimento, né? Porque Deus sabia que essas palavras chegariam até os nossos dias, né, de hoje. Há quantas décadas, quantos séculos atrás Moisés viveu? Mas Deus sabia que tudo que ele estava falando para Moisés um dia chegaria ao nosso conhecimento. Então ele deixou de um fácil entendimento. E hoje os homens que hoje têm a iluminação de entender o que está escrito nas Escrituras procuram transliterar e trazer de uma forma fácil de entendimento para as pessoas que hoje ouvem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus. João 16, 13 diz assim, né? Desculpe, eu pulei uma parte aqui. Observe esta função pedagógica do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo na função pedagógica. João 16, 13. O Espírito vos guiará a toda a verdade. Então, como é que hoje o homem é iluminado? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o entendimento para que nós possamos compreender aquilo que a Bíblia nos ensina. É o Espírito Santo que nos guia para uma linha de pensamento, uma linha de entendimento, que as palavras da Bíblia se tornam de fácil entendimento para nós nos dias atuais, né? E é o Espírito Santo que também guia esses escritores, esses novos escritores, né, que usam novas versões da Bíblia para trazer de uma maneira mais fácil das pessoas entenderem, né? Imagina hoje uma pessoa assim que não tem muita cultura, não tem muita leitura, aí ele abre lá porque a medida era um estádio, ou então era corrida de um dia, ou então era um homer, né? Era uma dracma. A pessoa, que essas palavras, não estou entendendo nada. Nessas novas versões da Bíblia, que Deus já iluminou homens para preparar essas novas versões, né, através do Espírito Santo, há um entendimento, porque há as medidas corretas, né, de uma linguagem de fácil entendimento, né, para as pessoas, até mesmo para as pessoas mais leigas. João 14, 26 diz assim: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mais uma prova de que o Espírito Santo atua hoje, né, age hoje sobre nós de uma forma que nos dá um entendimento, para poder nos dar iluminação, para que nós possamos entender o que a palavra de Deus tem para nós, né? Do que a palavra de Deus fala para nós, né? Nós aprendemos muito da palavra de Deus quando a lemos
porque o Espírito Santo nos capacita para isso, né? Esse é o sopro de Deus na Bíblia. Inspiração e duas passagens importantes. O que você entende quando Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus? O que você entende? É literalmente soprada, né? Por Deus. Isto aparece só aqui em toda a Bíblia. Pense comigo. A Bíblia afirma que Deus é a luz, que Deus é luz e Deus é verdade. Então, se alguém que é em si mesmo verdade, sopra palavras. Que tipo de palavra será? Cremos que a resposta foi dada pelo próprio Jesus em João 17:17. Vamos ver lá, João 17:17. Abra sua Bíblia aí que eu vou abrir a minha aqui. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a resposta está aqui, né? Vou repetir para você aqui, ó. Cadê? Se alguém que é em si mesmo verdade, sempre sopra palavras, que tipo de palavra será? Queremos que a resposta foi dada pelo próprio Jesus em João 17:17. Então, que tipo de verdade que Deus sopra para nós? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Deus nos santifica através da palavra, da Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Amém? O apóstolo Pedro disse que nenhuma profecia da Escritura provém da parte de particular elucidação. 2 Pedro 1:20. O substantivo elucidação, que ocorre somente aqui no Novo Testamento, significa explicação e decisão, né? Traduzindo por interpretação. O apóstolo continua dizendo, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. O verbo grego para movido, né, conforme a NVI, né, impelidos, que foi usado em Atos 27, 15 e 17, no episódio do naufrágio de Paulo, foi traduzido por levar e deixar à deriva. Né? Isso segundo a NVI, ok? Portanto, a escritura inspirada é uma revelação escrita, assim como os sermões do profeta eram revelação falada, pois a escritura soprada por Deus consiste de palavras selecionadas por Deus. Deuteronômio 9:10. A clássica definição de inspiração bíblica é esta. Então, ó, vai a clássica definição de inspiração bíblica. Deus supervisionou, dirigiu autores humanos usando a cultura, o contexto e a própria personalidade deles, de modo que compuseram e registraram sem erro a revelação do Senhor nas palavras dos documentos originais das Escrituras. Boa definição essa, né? Então Deus supervisionou, ou seja, Deus inspirou e supervisionou cada escritor dentro das suas culturas com os textos gramaticais, né? Deus deixou preparado, inspirou aqueles homens de forma que eles escreveram de uma forma de fácil entendimento para as culturas daquela época, e Deus já preparou e iluminou homens nos dias de hoje para fazerem as traduções dos textos originais de uma forma gramatical que as pessoas entendam, né? Que as pessoas compreendam o que Deus estava passando. Esse é o sopro de Deus na Bíblia. Agora, ele inspirou então os escritores. E o que ele fez com os leitores? Ele iluminou os leitores. Ora, se ensinar é função do Espírito Santo, nossa obrigação é ser estudantes sinceros da palavra. Se ensinar é a função do Espírito Santo, a nossa função é ser estudantes sinceros da palavra, né? Isso quem falou foi, deixa eu ver aqui o nome do cara, Gottfried Ose Menzarra, né?
Então vamos entender essa iluminação. Pela sua presença e poder, o Espírito Santo produz no leitor um espírito de submissão espiritual e uma preparação moral a fim de que as fontes de pensamentos e da vontade deles sejam livres de preconceitos e se conservem em atitudes receptivas, de modo a atender à mais tenra sugestão do autor divino. O Espírito Santo sincroniza, por assim dizer, o aparelho transmissor e receptor. Faz com que o leitor possa compreender com clareza o que o escritor tinha em mente quando escreveu o texto. Insisto aí com as pessoas que estudem as escrituras, estendam ou não completamente o que estão lendo, né? Então, aqui ele fala assim que nós devemos estudar as escrituras, mesmo que nós não estejamos entendendo o que estamos lendo, estudar. Quanto mais você estudar, à primeira vista você pode até não entender o que você está lendo, mas se você persistir em estudar a palavra, com certeza o Espírito Santo vai abrir a sua mente, o seu coração, e você vai compreender o que o texto está dizendo. O sopro de Deus na Bíblia é isso, é você compreender, você aos poucos você vai compreendendo o que está escrito ali naquelas passagens e vai compreendendo como aquilo pode ser aplicado na sua vida. Como vocês acham que os pastores preparam as mensagens para os cultos? Eles são iluminados pelo Espírito Santo. Eles estudam, eles leem, né? Nós buscamos o conhecimento da palavra e quando vamos passar isso para você nos cultos, saiba que estamos iluminados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz para entendermos aquilo que Deus quer que o seu povo ouça. Amém? A leitura da Escritura em si possibilita a iluminação do Espírito e a sua atuação em nós. Enquanto nós lemos a palavra, sua mensagem enche o nosso coração, estando nós conscientes disto ou não. A palavra, com todo o seu poder misterioso, toca em nossa vida e nos dá do seu poder, né? Billy Graham também tem essa mesma afirmação. Então, a palavra, repetindo aqui, ó, a palavra, com todo o seu poder misterioso, toca em nossas vidas e nos dá do seu poder. Então, você tem que procurar ler a palavra de Deus o máximo que você puder, né? Você não vai perder tempo, você vai ganhar muito tempo lendo a palavra de Deus. Dedique tempo para ler sua Bíblia, né? Leia sua Bíblia diariamente, dedique tempo. O sopro de Deus está na Bíblia. A iluminação de Deus está na Bíblia. E se você se coloca à disposição de ler a palavra de Deus, de buscar conhecimento na palavra de Deus, esse sopro de Deus, né? Essa iluminação vai entrar no seu coração, na sua mente, e você vai compreender as verdades bíblicas, vai compreender o que Deus está falando para você através dessas Sagradas Escrituras. Revelar verdades antes escondidas da busca e compreensão humana, iluminar a mensagem de pessoas para que conheçam e entendam, é obra do Espírito Santo. Vamos ver se entendemos. O Espírito Santo agiu na vida do autor sagrado para que ele pudesse registrar o texto. Isso é o que chamamos de inspiração. O Espírito Santo age na vida do leitor para que possa entender o texto sagrado. Isto é chamado de iluminação. Entenderam aí a diferença de iluminação e de inspiração? Os escritores foram inspirados e os leitores são iluminados. Escritores inspirados para escrever conforme a vontade de Deus, né? Recebendo o sopro do Espírito Santo, né, nas suas mentes, no seu coração, para escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito. E os iluminados, que somos nós, entendemos o que está escrito na Bíblia, porque o sopro de Deus está na Bíblia, né? O Espírito Santo fala conosco através da palavra de Deus. Fácil o entendimento, né? Uma dica importante. Antes de ler a Escritura, ore como fez o salmista. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. É importante você vai começar uma leitura bíblica, a hora antes ao Senhor, pede para Ele iluminar você, para que Ele dê a tradução mais correta daquilo que você vai ler, né?
para que seu coração entenda, sua mente entenda, e que você possa aplicar aquilo na sua vida. E depois da oração, você passa para a parte da leitura. Amém? Com calma. O ler a Bíblia não é assim uma coisa rápida. Você tem que parar um tempo, sentar, ler, meditar, orar, ler mais um pouco, meditar mais um pouco, orar de novo. Não é uma coisa assim que é rápida, né? Senão não vira, né? Você acaba não entendendo nada. E ainda acaba dando sono. O Espírito Santo é a unidade bíblica. Muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode transformar. Muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode transformar. Já parou para pensar que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego, que ela contém 31.173 versículos, 1.189 capítulos e 66 livros, que teve cerca de 40 autores diferentes e ainda assim há uma inegável unidade nessa obra? Para pensar em tudo isso? Diante disso, alguém vai dizer, mas isso só pode ser obra de Deus. Quem falar isso, acertou. É dele mesmo, é de Deus mesmo essa obra. Somente o Espírito Santo poderá produzir tal feito. Então, a Bíblia é uma obra completa, escrita por Deus, né? Através dos autores. Né? Então, é uma obra muito boa de você ter na sua estante, né? Para leitura diária. É uma obra muito boa para você aplicar os ensinamentos dela na sua mente e no seu coração. O Senhor Jesus resumiu toda a Escritura desta forma. Tá lá em, deixa eu ver, Lucas 24, 44 e 46. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lucas 24, 44 e 46. E aí depois nós temos Paulo escrevendo aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E a Timóteo disse, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Olha só, né? Paulo aí fazendo dele as palavras, né, de Jesus, né? Temos que ter um entendimento, né? Nós vamos ter um entendimento. Deus, o Espírito Santo vai falar conosco. O Espírito Santo vai agir na nossa vida e nós vamos entender o que as Sagradas Escrituras estão dizendo. É importante você entender que a unidade bíblica só existe quando se entende o propósito principal das Escrituras. Né? Isso é muito importante. Você tem que entender o propósito principal das Escrituras para você entender as Escrituras. Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, sem isso nenhuma pessoa conseguiu enxergar qualquer unidade da Bíblia que não foi escrita por conta da história dos judeus ou outra coisa qualquer. Vamos ver aí João 1, versículo 3. Vamos ver lá, João capítulo 1, versículo 3. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é bom a gente entender então, né? O propósito principal das Escrituras é Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Sem isso, nenhuma pessoa vai conseguir enxergar qualquer unidade na Bíblia, nem entender a história do povo judeu desde o princípio lá. Se você acompanhar a história, você vai ver que ela termina em Jesus, sua morte, sua ressurreição.
O ápice da Bíblia é a morte de Cristo na cruz por nossos pecados, vencendo o pecado, né? Vencendo a morte. Agora vem a ressurreição e aceitada à destra de Deus. Esse é o ápice o ponto-chave, o clímax final, né, das Escrituras. O Espírito Santo é a atualidade da Bíblia. O que me perturba na Bíblia não são os textos que não entendo, mas são aqueles que entendo bem demais. Mark Twain. A palavra de Deus não é atingida, não é moderna. Desculpe, a palavra de Deus não é antiga, nem é moderna, ela é eterna. Martinho Lutero. Essa do Martinho Lutero foi boa, né? A palavra de Deus não é antiga nem moderna, ela é eterna. Muito bom, né? Essa do Martinho Lutero. Porque a Bíblia hoje é o livro mais vendido em todo o mundo? Nós temos aqui 3 respostas, né? Primeira, a Bíblia tem autoridade. Olha só que resposta boa. Por que a Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo? Primeiro que ela tem autoridade, ou seja, dezenas de versículos afirmam que Deus está falando diretamente ao homem. Sua autoridade é comprovada. Primeiro, pelo testemunho da arqueologia, né? Nos últimos 100 anos, nenhuma descoberta arqueológica invalidou de algum modo qualquer simples declaração da Bíblia. Pelo testemunho de vidas transformadas que comprovam a autoridade da Bíblia, pela profecia bíblica que também comprova a sua autoridade. Muitas que já se cumpriram dentro do próprio período bíblico e outras que estão claramente se cumprindo na vida da igreja em Israel e pelo mundo afora, né? São profecias que a maioria já cumprida, né? E muitas que estão se cumprindo e algumas que ainda vão se cumprir, né? Mas, se você analisar bem, tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo nos dias atuais. A Bíblia, segundo o argumento, é que a Bíblia é inerrante. O que é uma coisa inerrante? Ela não contém erros, não tem nenhum erro. Essa afirmação significa que a Escritura, nos manuscritos originais, não afirmam nada que seja contrário aos fatos. Isso não significa que a Bíblia não nos comunica todos os fatos que podem ser conhecidos acerca de certos assuntos, mas afirma que tudo o que diz acerca de qualquer assunto é verdade. Essa é uma posição do Wayne Grudem, Teologia Sistemática. E é uma verdade isso, gente. Eu já li esse livro do William Grudem, né, no meu TCC. A Bíblia não tem inverdades, né? Ela só registra, mesmo sendo traduzida, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento escrito no grego koiné. Mas mesmo assim, mesmo quando você faz a tradução, tudo que é traduzido aconteceu, está acontecendo e está por acontecer. Não existe um fato aí que comprove um erro, né? A Bíblia falou isso, mas não aconteceu. Não tem. Não tem nenhum argumento contrário ao que a Bíblia ensina. A Bíblia é suficiente. Isso significa que a Bíblia contém todas as palavras que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história e que hoje contém toda a palavra que precisamos para a plena paz e comunhão com Deus. A Bíblia não precisa de complementos, ela basta a si mesma. Quer dizer, a Bíblia não tem nenhum livro auxiliar assim para auxiliar o entendimento dela, né, ou para completar algum texto dela. Ela se completa em si mesma, né? Se você começar a ler um texto que você não entende, dentro da própria Bíblia você acha a resposta para aquelas suas dúvidas, né? A própria Bíblia se completa, tá ok? Conclua essa lição de hoje com vocês, dizendo assim: finalmente o Espírito Santo continua usando a Bíblia para transformar vidas e sustentar a igreja. Paulo pediu a Timóteo que zelasse pela sã doutrina, que é a doutrina de Cristo, 1 Timóteo 6,3, 2 Timóteo 2,13 e 4,3. Porque se a autoridade da Escritura for solapada, a fé evangélica não ficará em pé e entraremos num imenso mar sem uma única bússola. Então, a Bíblia é completa, queridos, né? O Espírito Santo vai continuar usando a Bíblia para transformar vidas e sustentar a igreja, né? Nós somos sustentados pelo Espírito Santo, né? O sopro de Deus está na Bíblia, né? O sopro de Deus é essa inspiração
que a gente consegue entender, né, que está na Bíblia, né? Essa inspiração não, desculpe, essa iluminação que Deus nos dá para compreender a Bíblia, né? Esse é o sopro de Deus, tá? O Espírito Santo, né, atuando no nosso coração, na nossa mente, nos dando o entendimento sobre cada texto que a Bíblia nos apresenta, cada lição, cada ensinamento que a Bíblia nos traz. Amém? Que essa manhã seja uma manhã abençoada para você, para os seus familiares. Hoje, às 17 horas, o irmão Luiz estará na igreja junto com o irmão Paulo para o acolhimento de dízimos e ofertas. O pastor não vai estar hoje às 17 horas. Eu estou fazendo a gravação dessa nossa lição hoje. Fiz essa gravação na sexta-feira, né? Então, é na quinta-feira, porque eu vou fazer uma cirurgia na sexta. Então, vocês vão estar assistindo essa gravação, mas já vou estar feita a cirurgia, né? Então, não vou poder estar dando a lição de manhã, por isso que gravei. E o irmão Luiz e o irmão Paulo vão estar lá. O pastor não vai estar na igreja de fim de semana, tá bom? Hoje à noite, às 19h30, o pastor Jorge Vicente, da Igreja Batista de Salto Pirapora, a pedido meu, convidei ele para que ele pudesse estar trazendo a palavra hoje à noite para os irmãos, né, uma vez que eu vou estar impossibilitado. Então, às 19h30, o Facebook vai tocar o sininho lá para você acompanhar. Por favor, acompanhe. Eu vou estar acompanhando também, né? Ele vai estar aqui na minha casa, né? Talvez eu apareça no vídeo só dando um tchauzinho, talvez eu não consiga falar ainda. Mas estejam comparecendo, né, na nossa sala, né, às 19h30 no Facebook, para acompanhar a nossa mensagem desta noite. Que Deus abençoe você, te dê um dia bem abençoado, né? Um domingo bem caloroso entre os seus familiares, com toda a precaução. Não saiam na rua sem máscaras. Eu tenho visto muita gente, porque os comércios estão sendo liberados, muita gente já afrouxando a guarda, né? Saindo sem máscara, sem álcool gel na bolsa, né? Temos que estar com a máscara e com álcool gel, tá bom? Em todo tempo. E ainda mais esse tempo frio aí que é propenso a gripes, né? Onde muitas pessoas, gripes e resfriados, onde muitas pessoas podem tossir ou espirrar perto de você. Então é importante você estar com a sua máscara, né? Estar bem protegido, né? Principalmente com blusas ou camisetas de manga comprida, né? Com o máximo de proteção que você puder. Onde for, usa o álcool gel, tá? O meu desejo é que nenhum dos irmãos venha se contaminar com esse vírus maldito que está aí, tá, né? Esse coronavírus aí, mas que a gente possa ficar protegido, né? Pedindo a proteção de Deus, mas fazendo a nossa parte também, amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, te agradeço nesta manhã por cada jovem que está nos acompanhando aqui na EBD, Senhor. Abençoa cada um deles, dirige a vida deles, Senhor, e nos ajude, nos oriente conforme a Tua vontade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando que nesse sábado que vem, que é a semana que vem, nós teríamos o nosso jantar para os casais, né, no Dia dos Namorados. Foi cancelado, tá, gente? Não vai ter nada, tá? Aquele calendário que vocês receberam não vai ter, e justamente por conta do que estamos ainda com todas as programações suspensas. Só mesmo os cultos online, né, e de 15 em 15 dias no templo da igreja. Deus abençoe. 19h30 nós nos encontramos para o nosso culto. Um abraço.